Olá, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu quero continuar trabalhando dentro da direção que eu recebi do Senhor, e eu tenho falado nesses dias sobre que todo aquele que nasceu de novo, o favor de Deus está sobre a vida dele, está sobre a sua vida. E eu me peguei esta semana pensando sobre Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus e ele é tido como o pai da fé. Ele esperou, nós vamos ver pelos textos, com paciência, e ele é considerado o pai da fé, o nosso pai da fé. E eu espero que isto ajude você, porque nós precisamos entender, ou de uma maneira prática, o que eu devo fazer quando a promessa tarda. É sobre isso que eu quero falar com cada um de vocês. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo no celular. Abra comigo Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12. Eu quero ler com você do verso 1 ao 4 somente. E este texto, ele diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abraão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Pai bendito, eu quero invocar agora o poder do Teu Espírito Santo, para que Ele possa trazer em cada coração um espírito de entendimento, que Ele possa trazer revelação, que o Espírito Santo possa falar com cada vida que vai estar assistindo este culto, e cada um daqueles que mesmo depois vão poder assistir a gravação pelas mídias, pelo YouTube. Eu quero te pedir, Espírito Santo, abre os olhos do entendimento de cada coração neste momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor realmente possa falar ao seu coração neste momento. Nós vemos aqui Deus chamando a Abraão. E quando ele chama Abraão e diz para que ele saísse de Ur dos Caldeus, ele faz uma promessa: eu farei de você uma grande nação. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Só que neste tempo em que Deus fala isto, faz esta promessa para Abraão, Abraão ele tinha 75 anos. Sarai tinha 65 e ela era estéril, e em razão disso eles não tinham filho, né? Mas Abraão recebeu esta promessa de Deus, e quando ele recebeu esta promessa, nós vemos que ele já tinha 75 anos, Sara, sua esposa, 65, ela era estéril, e em função disso, eles não tinham filhos. Mas Deus fez uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Só que o que aconteceu? Os dias se tornaram meses, os meses anos,
e os anos décadas. Por quê? Porque esta promessa demorou 24 anos para se cumprir. E isto falou muito ao meu coração, porque eu creio que muitas pessoas, eu creio que cada um de nós tem promessas de Deus para a sua vida. E assim como a promessa de Deus para Abraão demorou, as nossas promessas muitas vezes demoram a se cumprir. E a grande questão é, o que eu faço quando tarda a promessa de Deus na minha vida? Por quê? Porque o próprio diabo, ele vai procurar transformar este tempo de espera num tempo de você ficar questionando Deus. E nós precisamos entender este processo, né? Porque pensamentos vão vir, ele vai lançar pensamentos na sua mente, pensamentos de que você não recebeu a promessa ainda, ela ainda não se cumpriu na sua vida, porque tem alguma coisa errada na sua vida. Porque em alguma área você deixou de fazer a vontade de Deus, e isto é um engano, isto é maligno. Isto é maligno. Então é importante que você entenda que se você receber este tipo de acusação, você vai cair na incredulidade. A incredulidade vai entrar na sua vida e você corre o risco de passar a crer, de passar a pensar que Deus só vai te ouvir, né, quando você merecer isto, por mérito pessoal. Eu falei algumas semanas atrás que isto é uma armadilha do inferno, porque você tentar fazer algo, né, o seu desempenho é que vai levar Deus a ouvir você, ou por causa daquilo que você faz é que você vai receber as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Isso é diabólico, porque as promessas vêm até nós pela graça, não é por nossa causa, não é por causa daquilo que nós fazemos, não é pela nossa obediência, mas é por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É pela obediência dele, não sua, né, que nós somos abençoados. É por causa da obra que ele realizou na cruz que o favor de Deus está sobre a sua vida. Então, não aceite esse tipo de acusação, porque esses pensamentos vão vir, pensamentos negativos vão vir, vão acontecer, não tem como impedir isto. Existe um antídoto para isso, mas é preciso que você entenda que quando esses pensamentos negativos vierem, né, na sua mente, não fale sobre estes pensamentos, não verbalizem estes pensamentos. Por quê? Duas coisas muito importantes. Eu já tratei sobre isso lá atrás, mas isto veio muito forte ao meu coração, para que você possa tomar a atitude correta, né? Quando uma promessa de Deus, ela se tarda em se cumprir na sua vida. Elas vão se cumprir sim, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas e nós precisamos entender. Então, duas coisas muito importantes que eu quero frisar para você, e eu queria que você realmente guardasse isto no seu coração. Por que você não pode verbalizar pensamentos negativos? Em primeiro lugar, você não pode aceitar este tipo de pensamento. Eles vão vir, mas você precisa rejeitá-lo. Por quê? Porque os nossos pensamentos, ele tem um poder criativo.
Isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a ler um livro, estudar sobre neurocibernética. E o autor deste livro, ele dá um testemunho de que ele, por um período, ele deu aula de hebraico. E quando ele estava estudando hebraico para poder dar aula, quando ele foi a um texto, e o texto é Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, um versículo que diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando ele foi para o original deste termo, no princípio, no original é Bereshit. E o radical desta palavra é roi, que significa literalmente na cabeça. Então nós podemos entender, ler este primeiro versículo de Gênesis 1 da seguinte maneira: na cabeça criou Deus os céus e a terra. E o que significa isto? Significa que antes de Deus verbalizar, declarar, e disse Deus haja luz e houve luz, antes dele verbalizar, Deus ele mentalizou, ele imaginou como seria esta construção, este começo, este princípio criacional de Deus. Então ele primeiro imaginou e então depois ele verbalizou. Então, é um princípio muito importante, nós precisamos entender que conosco, com cada um de nós, com você, não é diferente. Não é diferente. Há poder nos nossos pensamentos, há um poder de criar. E isso fica muito claro quando nós lemos Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7 declara assim: e assim como ele pensa, assim é. Então, assim como você pensa, assim vai ser, vai se tornar. Porque não só as Escrituras, mas eu vejo que o mais importante é entender que as Escrituras dizem isto, mas a própria ciência comprova isto. A PNL diz isto, que os nossos pensamentos têm poder de criar, de gerar. Então nós precisamos entender este princípio e esta realidade. E a PNL nos ensina, ela diz que nós funcionamos assim: eu penso, eu sinto e então eu faço. Eu penso e eu sinto e então eu escolho. Então você é hoje o resultado dos seus pensamentos. Por quê? Porque todo pensamento nosso vai gerar uma emoção, um sentimento. E as nossas escolhas são o resultado ou daquilo que nós pensamos ou das nossas emoções, daquilo que nós sentimos. Então, as nossas escolhas, elas ou são resultado do nosso pensamento ou elas são o resultado das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então você é o resultado daquilo que você pensa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isto, com os nossos pensamentos. Por quê? Porque eles têm o poder de gerar, de criar. Então, entenda isto: quando o inimigo lançar qualquer pensamento negativo na sua mente com relação às coisas de Deus, principalmente com relação às promessas de Deus, você não pode aceitar nenhum pensamento negativo contrário àquilo que Deus prometeu, porque senão você vai mergulhar na incredulidade. E você não vai poder experimentar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Não importa que a promessa tarde, ela vai chegar, Deus vai cumprir, entenda isto. Mas cuidado, primeiro ponto, com aquilo que você muitas vezes
Deixa o inimigo colocar na sua mente, entendendo que os nossos pensamentos, eles vão influenciar as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as nossas palavras também têm o poder de criar. Deus imaginou, Deus visualizou aquilo que Ele queria criar e então Ele verbalizou, Ele disse, haja luz e houve luz, e assim com cada uma das obras que Ele criou. E conosco não é diferente, as nossas palavras têm poder. Provérbios também declara da mesma maneira, né? Provérbios 18, 21 diz que vida e morte estão no poder da nossa língua, E Salomão, ele fala assim, e aquele que dela que nós vamos tirar proveito disto. Fugiu agora, mas o sentido é este. Então, aquele que dele se alimenta, né, vai colher os seus frutos. Então, é importante nós termos isto muito bem claro, muito bem claro. Cuidado com aquilo que você pensa e cuidado com aquilo que você verbaliza. Por quê? Porque isto vai interferir diretamente no cumprimento das promessas de Deus, porque todo pensamento negativo que o inimigo lança na sua mente, se você receber essas acusações, né, você vai cair na incredulidade. Então, muito cuidado com isso. Então, a questão é, o que fazer com isto? O que fazer diante destas situações e destas circunstâncias? Até diante destes dois princípios, eu queria dizer para você, Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, verso de número 8, ele também diz, Paulo, né, nem se imaginava a PNL nesta época, mas Paulo já entendia muito bem o poder dos pensamentos, a tal ponto que em Filipenses 4:8, quando ele escreve esta carta à igreja de Filipe, ele diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, se há alguma virtude nisto, se há algum louvor nisto pensais. Então, Paulo está falando, olha, toma cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua mente. Tome cuidado com os seus pensamentos. Ele está nos orientando. Então, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo? A palavra de Deus, as verdades de Deus, as promessas de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, orientar você quando você se encontra numa situação como esta do nosso pai da fé, diante de uma promessa de Deus para a vida dele, mas que começou a demorar, segundo o padrão humano, segundo a expectativa humana, e as nossas expectativas sempre são para ontem. Então, o favor de Deus está sim sobre a sua vida, mas Deus tem um tempo certo para cada coisa, para cada promessa, para cada benefício. Ele sabe e Ele trabalha sempre para que o melhor aconteça nas nossas vidas. Então, o que eu faço? O desafio que eu quero deixar no seu coração é: encha a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Deus tem inúmeras promessas para a sua vida. Então, comece a encher a sua mente com essa palavra bendita, abençoadora. Na verdade, nós sabemos que
Jesus é o Verbo encarnado, Ele é a própria palavra. Então, quando eu leio, e o desafio também é este, não leia como um livro qualquer, mas quando você vai ler, receba esta palavra, porque quando você está recebendo esta palavra, você está recebendo o próprio Cristo, o próprio Verbo encarnado de Deus. Então, encha a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com toda sorte de benefícios que Ele tem para você. E aí, eu quero desafiar você a verbalizar estas palavras, verbalizar estas promessas. Comece a declarar, né? O que eu tenho feito? Eu levanto pela manhã e quando eu estou ali diante do espelho, eu começo a declarar estas verdades, eu começo a declarar promessas de Deus para a minha vida. Eu olho para aquela imagem refletida lá no espelho e eu começo a declarar: eu sou um filho amado de Deus. Eu fui feito filho amado de Deus através da obra de Cristo. Em Cristo eu me tornei filho amado de Deus. Eu olho para aquela imagem, né, e eu declaro Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já abençoou a sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já foi abençoado. Você é um filho amado de Deus. O mesmo Paulo em Romanos 8:17, ele diz assim: ora, se você é filho, você também é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, das promessas. Então, as promessas são para a sua vida. Elas já estão à sua disposição nas regiões celestiais. É nele, em Cristo, pela obra que ele realizou. Então são suas. Entenda que o que comanda não é o natural que comanda o espiritual, é o espiritual que comanda o natural. Então, as promessas de Deus são para você, receba, são suas, é herança sua, é o que Paulo declara em Romanos 8:17. Se você é filho, você também é herdeiro, herdeiro. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus por isto. E todas as coisas, Romanos 8:28, cooperam para o seu bem. Mesmo as mais difíceis, mesmo as contrárias, mesmo aquelas que você não gostaria de vivenciar, mas nós entendemos, e isto também é importante, porque quando nós entendemos esta realidade espiritual, fica mais fácil de nós superarmos as adversidades, os desertos, o sofrimento, a dor ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada cristã. Por quê? Porque Deus declara que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E quando Deus permite desertos na sua vida, situações contrárias, quando Deus permite a dor e o sofrimento, é com um único propósito: de formar Cristo em você. Deserto é a escola de Deus para forjar Cristo na vida de cada um de nós. Então, tudo coopera para o seu bem. E você pode sim fazer tudo aquilo que Deus te pede, porque Cristo vai te dar força. Cristo vai te dar força e vai te capacitar. Aliás, eu tenho dito e repetido isto:
O Espírito Santo que habita dentro da sua vida, ele é a fonte de toda a provisão e de toda a suficiência. Então, não vai faltar nada para você. Nada, nada. Ele é a fonte. Então, vá até essa fonte. Comece a declarar isto. Comece a verbalizar isto. Isto vai mudar a sua vida. Isto vai estabelecer um divisor de água. Comece a declarar: eu sou o filho amado de Deus. E como filho, eu sou herdeiro das promessas. E Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E isto é acessado pela fé. Pela fé. Abraão é o nosso pai da fé. Então, nós podemos aprender com ele. Aprender com ele. Eu sei que Deus tem promessas para a sua vida. E, de repente, essas promessas podem estar demorando. Você pode até pensar isto, achar isto. E isso, muitas vezes, traz desânimo, enfraquecimento, mas eu quero desafiar você: continue crendo, continue confiando, continue esperando. Então, qual foi a atitude de Abraão? E eu queria que você abrisse comigo Romanos 4, capítulo 4, o verso de número 18. Olha o que Paulo declara aqui. Olha o que Paulo fala com relação a Abraão. Qual foi a atitude dele? Como ele conseguiu superar todo este tempo de espera? Continue crendo. Eu me lembrei agora da figura do centurião que vem procurar Jesus, porque a sua filha estava à beira da morte. E quando ele encontra Jesus, que ele começa a clamar a Jesus, chegam algumas pessoas que dizem: olha, para de importunar o mestre, porque a sua filha já morreu. Já morreu, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Quantas promessas de Deus para a sua vida que você permitiu esse tipo de pensamento entrar: não é para mim, não vai acontecer, não tem mais jeito, não dá mais. Mas Jesus se vira para aquele centurião e diz apenas isto: continua crendo, porque é o que Abraão fez. Olha o que Paulo declara. Versículo 17, 4:17 de Romanos. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus em quem creu, que vivifica os mortos, quer dizer, que dá vida àquilo que já perdeu a vida, e que chama à existência as coisas como se elas já fossem. Fé é isto. Fé é você crer em algo que ainda não existe, que ainda não aconteceu, mas vai. A fé traz a existência. E olha o que Abraão fez. O texto diz assim: o qual contra a esperança creu, para que pudesse se tornar o pai de uma multidão. Quer dizer, ele creu contra esperança. Abraão não era louco, e ele tinha consciência da sua condição, né? Ele tinha consciência da sua condição, tanto que Paulo diz assim: e não enfraquecendo da fé, ele não considerou o próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase 100 anos, e nem ainda a morte do ventre de Sara, e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Então,
Abraão, ele não era irracional, ele tinha consciência de que humanamente era impossível. Impossível, por quê? Porque ele já estava com 100 anos, Sara com 90, ela continuava estéril, né? Então ele tinha consciência, o seu corpo já estava amortecido, o ventre de Sara estava morto há muitos anos, mas ele não deu lugar à incredulidade, ele continuou crendo, ele se fortaleceu na fé, ele se fortaleceu em Deus, crendo que Deus, se Deus tinha prometido para ele, Deus era poderoso o suficiente para cumprir a promessa na vida dele. Então, creia, continue crendo, foi o que Abraão fez. E entenda, não caia no engano do diabo, não caia na mentira do diabo, não creia, não permita que pensamentos negativos, contrários àquilo que você tem esperado de Deus, né, te levem à incredulidade. Ele não se enfraqueceu na fé, pelo contrário, ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu na fé, ele se tornou forte na fé, crendo que Deus era fiel para cumprir, apesar de toda a limitação humana, apesar dele olhar para si mesmo, né, e saber que humanamente era impossível a promessa de Deus se cumprir na vida dele, mas ele continuou crendo, ele creu contra a esperança, mas ele não se enfraqueceu, ao contrário, ele se fortaleceu na fé em Deus, porque ele sabia que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido. E foi assim, E a leitura que eu faço, que eu entendo, né, de todo este tempo de espera, desta aparente demora de Deus, eu imagino quantas vezes Sara não deve ter chorado com relação a isto. E eu não duvido que o inimigo não tenha lançado este tipo de pensamento na mente de Abraão, mas ele, independente de ele olhar para o seu corpo amortecido, independente de ele olhar para a esterilidade de Sara, ele continuou crendo até que aconteceu. E eu entendo que esta demora, que este tempo, foi justamente para que se esgotassem todas as possibilidades humanas. Para quê? Para que quando Isaac viesse, Isaac chegasse, a glória fosse somente de Deus. Somente dele. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, entenda isto. Mas ele compartilha, ele nos dá a promessa, ele fez a obra. Já está feita, está consumado. O favor de Deus está sobre a sua vida. Você é um filho amado de Deus. As promessas, as bênçãos, os benefícios são para você. Já estão à disposição em Cristo Jesus. O tempo do cumprimento dessas promessas, Deus é quem sabe. Mas entenda que Deus não tarda, Deus não chega atrasado, as promessas de Deus vão se cumprir na hora certa, no momento certo. Ele é Deus, as promessas são para você, então continue
crendo. Então, o desafio que eu queria deixar, que eu quero deixar no seu coração é isto: se fortaleça em Deus, declarando as promessas de Deus para você, para a sua vida, para a sua casa. Comece a declarar que você é um filho amado de Deus, que Deus já te abençoou, que as promessas, que as bênçãos, é herança de Deus para você, são suas. Continua crendo, porque Deus é fiel para cumprir. E para encerrar, eu queria que você abrisse, viesse para frente, carta de Paulo ainda aos Romanos, no capítulo 15, o verso de número 13. Promessa de Deus para a sua vida também. Promessa de Deus para você hoje, agora. Ora, o Deus da esperança. O Deus da esperança. Algumas versões dizem o Deus de toda esperança. O seu Deus é o Deus de toda esperança. Então, o que o Deus de toda esperança vos encha com toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Promessa de Deus para você: continue crendo, e continuando a crer na promessa de Deus, naquilo que Deus tem para você, o Deus da esperança vai encher o seu coração enquanto você espera o tempo certo de cumprimento da promessa na sua vida. Enquanto você espera, Ele vai encher o seu coração de alegria, com toda alegria e paz. Você vai se alegrar em Deus, você vai glorificar a Deus e você vai descansar em Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida, no poder do Espírito Santo. Então, que o Deus da esperança possa encher o seu coração com toda alegria e paz, com toda alegria e paz, enquanto você espera no poder do Espírito Santo. É isto que Deus tem para a sua vida. É isto que eu queria compartilhar com você. E eu entendo uma palavra muito prática. Quero desafiar você. Faça aquilo que eu acabei de colocar. Comece a declarar. Primeiro, encha a sua mente, seus pensamentos, com a palavra de Deus. Viva, eficaz, que penetra, que transforma, que muda, que tem todo o poder para salvar, todo o poder para quebrar cadeias e libertar você de todo o cativeiro, que tem todo o poder de cura, que é remédio para a sua vida, que é alimento para você, que vai fortalecer você e que vai ampliar o espaço de habitação do Espírito Santo na sua vida. Se encha com a palavra de Deus, se encha com as promessas de Deus e comece a verbalizar, a declarar estas verdades, estas promessas e estas bênçãos e benefício sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a verbalizar. Há poder nas suas palavras, há poder nos seus pensamentos e há poder naquilo que você verbaliza e fala. Vida, vida, vida. Comece a profetizar vida. Comece a profetizar as promessas que Deus tem para você. Cada uma delas, todas elas são herança sua. É direito e herança sua em Cristo Jesus. Que Deus possa continuar te abençoando. Continua crendo, continua esperando, continua confiando em Deus. Na hora certa e no momento certo,
As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e uma semana de muitas vitórias e conquistas nele, nele, nele. Amém. Deus abençoe.